Olá, todos nós somos um pouco testemunhas do modo como as redes sociais elas servem para a expressão da opinião das pessoas. Por um lado, isso é saudável, quer dizer, muita gente que antes era completamente anônima encontra ali um lugar para se expressar. Por um lado, é perigoso, porque as pessoas muitas vezes se expressam sobre assuntos técnicos como se esses fossem apenas simples opiniões. E isso é um perigo muito grande. Porque não é que eu possa ensinar o médico como é que ele tem que medicar. Não é que eu possa ensinar ao engenheiro como é que ele tem que projetar. Mas acontece nas redes sociais isso. Ou seja, a tentativa de transformar em opinião um assunto que é técnico. Bom, se a gente vai olhar, por exemplo, os exemplos, talvez o mais jocoso seja o retorno à Terra plana, quer dizer, um conhecimento científico historicamente sedimentado que nos mostra que a Terra não é plana, é desafiado pelas redes sociais, que se apega, onde as pessoas se apegam a visões religiosas, míticas, para afirmar algo que não tem mais nenhum fundamento científico, desafiando completamente o conhecimento científico. Tem coisas muito perigosas, como por exemplo as pessoas que desafiam o uso das vacinas. A gente viu isso no boom do Covid-19, mas tem pais que não querem mais vacinar os filhos com vacinas que nós fazíamos já há 30, 40 anos atrás e que nos livraram de uma quantidade enorme de doenças. Bom, aqui tem coisa muito perigosa, temos que dar atenção a isso. A religião não escapa desse processo. Também a religião nas redes sociais, ela se torna um campo de batalha. E as pessoas querem emitir opiniões religiosas sobre tudo, de modo que, na verdade, elas confundem muita coisa, confundem catequese com teologia, com doutrina, e é importante que a gente faça aqui uma distinção dessas realidades. A igreja costuma dizer que existe o ato de crer e o conteúdo crido, ou seja, o ato de crer, o fides qua, é subjetivo, o como eu creio. O conteúdo crido, o conteúdo da fé, é o ato objetivo, ou seja, o conteúdo ao qual eu vou aderir. E o problema normalmente se encontra no conteúdo. Por quê? Porque as pessoas confundem tudo. Para que a gente possa fazer uma distinção aqui pedagógica, eu vou dividir apenas em 4 elementos o conteúdo da fé, para que a gente possa entender que a gente não pode opinar sobre tudo como se tudo fosse a mesma coisa. Então, uma coisa é a doutrina, outra coisa dentro da doutrina é o dogma, outra coisa como expressão da doutrina é a catequese, outra coisa como ciência ou inteligência da doutrina é a teologia. A doutrina, dogma, catequese, teologia. O que é a doutrina? Doutrina é a elaboração racional da revelação de Deus dentro da história. Quando a gente pega a Escritura, a Bíblia, a Escritura ela é uma manifestação de Deus ao ser humano, sim, ela é o modo como nós consignamos por escrito essa revelação de Deus, mas ela é narrativa, ela narra este encontro de Deus com a humanidade. Ela não é uma formulação de princípios e verdades, é uma narração. A doutrina é quando o contato desta forma narrativa, que é oriental, com a cultura ocidental nossa, se transforma exatamente na elaboração mais conceitual desta revelação. Então, a doutrina, nós podemos dizer assim, ela é a elaboração racional da revelação de Deus na história, e ela sempre é o pensamento atual da comunidade cristã. Por que pensamento atual? Porque a doutrina está em contínuo processo de evolução. O modo como nós entendemos hoje a revelação de Deus na história não é o mesmo modo como se entendia há 100 anos atrás, por exemplo, ou mesmo no pré-concílio, 60 anos atrás. Nós temos uma evolução doutrinal, ensinada inclusive pelo Concílio Vaticano II. Ora, dentro da doutrina, que, repito, é o modo de pensar atual da igreja, nós encontramos o dogma. O que é o dogma? O dogma
é a formulação da fé naquilo que diz respeito ao núcleo duro da fé, ou seja, aquilo que é essencial. Por exemplo, peguemos o Concílio de Nicéia, lá em 325, quando o concílio define que Jesus é Deus como o Pai é Deus, ou seja, define a consubstancialidade entre o Pai e o Filho. Eles são da mesma substância. O Pai é Deus, o Filho é Deus. Isso é dogma. Quer dizer, aqui nós chegamos diante de uma realidade que não é mais discutida pela comunidade cristã, é aceita por toda a comunidade cristã. É um artigo de fé, diriam os medievais. Nós chamamos isso de dogma. Os dogmas, eles vão surgindo ao longo da história da igreja e são o núcleo duro da doutrina sobre elementos que todos os cristãos, falo aqui evidentemente da tradição católica, aceitam como parte fundamental e integrante e inegociável da fé. Isso aqui é fé para todos os cristãos católicos. O dogma, que está dentro, repito, da doutrina, que é muito mais ampla, porque a doutrina está em evolução. Existe como terceiro passo o anúncio da doutrina, que nós chamamos de catequese. A catequese é o modo como nós comunicamos a doutrina. Evidentemente, com a doutrina, o dogma. Mas a catequese, ela tem que usar uma linguagem que seja acessível. Pensemos que, por exemplo, o primeiro catecismo da Igreja Católica surge no pós-Concílio de Trento, 1566, quando Pio V pede que se elabore um catecismo para que os padres, que tinham uma formação muito frágil naquela época, pudessem ensinar a doutrina aos fiéis. Então, os padres aprendiam a doutrina com o catecismo e depois a repassavam para os fiéis. Então, o catecismo, como nós temos hoje, ele é um instrumento de catequese, de anúncio da doutrina. Ele não é a doutrina como tal, apesar de que ele a anuncia, a proclama, a difunde. Mas a linguagem catequética, ela procura ser sempre uma linguagem pedagógica, para ajudar as pessoas a entender aquilo no qual a igreja crê. Porém, existe ainda um quarto elemento, um quarto passo, que é a teologia. O que é a teologia? A teologia não é a doutrina, não é o dogma dentro da doutrina e não é a catequese. A teologia, ela é a inteligência da fé ou a ciência da fé, ou seja, a teologia é a tentativa de, racionalmente, nós conseguirmos explicitar e comunicar o sentido profundo da doutrina e do dogma. Então, a teologia, ela está sempre muito à frente da catequese. A catequese, ela é uma comunicação da doutrina em linguagem pedagógica. A teologia, ela é o estudo racional da doutrina. E ela vai construir e também vai desconstruir visões que são já caducas ou vai estabelecer novas visões para novos momentos da história do ser humano. Então, é importante entendermos isso para não confundirmos tudo, porque tem gente que acha que, porque conhece o catecismo, entende teologia. Tem gente que acha que a teologia é simplesmente um serviço de submissão à doutrina. Não, as quatro realidades são importantes. A doutrina, dentro dela o dogma, a catequese e a teologia. Elas devem caminhar juntas, mas cada uma no seu âmbito, para que nós possamos ter o conteúdo da fé elaborado de acordo com a realidade de cada momento histórico. Façamos um pouco de esforço nisso, para que nós possamos também ajudar as pessoas a entender que elas não podem transformar tudo em uma simples opinião. A teologia é ciência, ela não é uma simples opinião. A doutrina e o dogma têm que ser analisados também teologicamente. A catequese é um anúncio consciente da doutrina e do dogma.